Olá! Começa agora mais um programa Trabalhador Municipal na TV. Aqui mostramos as atividades do sindicato, seus serviços e sua atuação. Você também vai conhecer as pessoas que fazem parte da categoria, seus sonhos e suas realizações. Quer saber o que o seu sindicato anda fazendo? Então é só ficar assistindo ao programa. Na edição de hoje, você confere entrevista com o organizador de campeonatos da Liga de Futsal, Cláudio Ocirã, e com o advogado Dr. Luiz Fernando de Castro Reis. Cláudio Ocirã é o responsável por organizar os campeonatos da Liga de Futsal. As equipes são formadas por crianças, jovens e adultos. Em entrevista, ele conta para a gente como tudo funciona. Aqui ao meu lado está o agente administrativo Cláudio Ocirã. Ele trabalha no município há 14 anos e, fora do serviço público, atua como organizador dos campeonatos da Liga Praia Grandense de Futebol de Salão. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem. Conta pra gente como começou a sua relação com a Liga. Na verdade, a minha relação começou inicialmente com um projeto social, onde meu filho participava e, na falta de pessoas para poder lidar com o pessoal, eu acabei começando ajudando essa pessoa que tinha essa organização, né? E conforme foi passando o tempo, aí a prefeitura chamou as entidades para criar a liga, né? E aí eu fui participando das reuniões e fui eleito secretário. E aí de lá para cá já fiquei mais ou menos uns 8 anos na direção da liga e organizando campeonatos. Hoje você continua como diretor? Você só organiza? Não, na verdade, desde o ano passado eu não sou mais diretor da Liga, mas eu atuo só dando uma consultoria para eles, ajudando eles a organizar o campeonato. Essa Liga de Futebol ela é independente, certo? Como que ela se mantém, então? Então, na verdade, assim, a Liga ela tem duas vertentes, né? Ela tem a parte que atua em parceria com a prefeitura. Ela disputa campeonatos no nível estadual, representando a cidade nas categorias mais altas, né, maiores, e também nas menores. E na parte interna, que é a parte da cidade, que é interna mesmo, dos campeonatos internos, aí eu que sou responsável e eu faço toda a organização, tanto desde o sub-10 e sub-8, até a categoria principal. Então aí, como você está falando, desde o sub-8 até a categoria principal. Então a Liga não é só para criança? Não é só para criança. A Liga ela atua em todas as idades. Ainda não atingimos a parte do veterano ainda, mas futuramente acho que vai chegar. Qual é a idade máxima? Não, a gente não tem uma idade máxima. Na verdade, a Liga ela tem a idade, depois que passa 18 anos, a mínima, né? 18 anos para cima, todo mundo joga junto, não tem problema. E nas categorias menores tem a idade máxima para cada categoria. Então, Cláudio, quantos times fazem parte da Liga? Então, o nosso campeonato, eles têm, nas categorias menores, uma faixa de 6 a 7 times por categoria. Categoria sub-10, sub-8, 10, 12, 14 e 16. Depois vem a categoria adulto, né, que é acima de 18 anos, que é livre, geralmente tem na faixa de 10 equipes por campeonato. E como que é feita a organização desses campeonatos? Então, a organização é feita assim, a gente trabalha primeiro a parte de lançamento do campeonato no site da Liga, no próprio site da Liga, depois a gente faz uma reunião com as equipes para discutir o regulamento, né? E a partir daí é feita uma tabela de competições onde as equipes vão se enfrentar durante o campeonato todo. Existe alguma regra específica, assim,
ONGs podem participar? Como que funciona? Não. Na verdade, assim, às vezes a gente até muda um pouco. A gente tem equipes que são principiantes, que a gente chama de principiantes, que são garotos mais novos, sem experiência em competições. E o que a gente faz? A gente faz um campeonato à parte, mas não é o que a gente usual da gente. A gente prefere juntar todo mundo para que essa criança que esteja começando já vá pegando uma certa experiência junto com os mais experientes. Por que você achou importante se dedicar a esse outro projeto além da sua carreira pública? Na verdade, o início foi como eu falei, né? Para tirar as crianças da rua. Eu fui porque meu filho participava e gostei do projeto, achei que era uma coisa interessante. A gente começa a trabalhar com criança, começa a se apegar a eles, começa a tratá-los também como filho, né? E a gente busca tirar essa coisa de rua, de droga, de crime, para poder trazer eles para o esporte, mas não diretamente para o esporte em si, mas para poder ter uma vida social melhor. E no começo a Liga foi uma ONG, depois mudou? Não. A Liga já começou como Liga mesmo, né? Na verdade, a fundação dela foi em 2007, em dezembro de 2007, né? Com a ajuda da prefeitura, cedeu o espaço para a gente poder fazer ter um local onde a gente pudesse se reunir, né? Onde a gente pudesse trabalhar, organizar. Nós temos um box hoje na Fábrica de Esportes, aqui na Rua Mococa, onde nós temos nosso computador, temos tudo lá, onde a gente faz o trabalho administrativo mesmo da Liga. E qual que é o tempo que você tem que se dedicar para esse projeto? Você vai lá toda semana? Como que é? Sim, na verdade, assim, desde que eu lanço o campeonato, eu começo a ir praticamente na Liga mesmo, para fazer a parte administrativa, cadastro, tudo, geralmente de 3 a 4 dias durante a semana à noite, depois do serviço. E durante a competição, o adulto eu trabalho à noite, vou para o ginásio, no jogo, e final de semana, geralmente de sábado e às vezes de domingo também, a gente tem competição durante o dia. Na parte da manhã, a gente começa lá tipo a partir das 8h30, vai até umas 2 horas da tarde. Os campeonatos, eles são uma vez no ano? Não. Nós temos 2 campeonatos no ano. Pelo menos até agora nós fizemos 2. A partir desse ano nós vamos fazer um só, um pouco maior, que vai pegar agora do mês de abril até mais ou menos no começo de dezembro. Mas os outros anos a gente tínhamos 2 campeonatos. Um que trazia toda a equipe de toda a região, que a gente chama de campeonato de Copa Aberta. E depois um campeonato municipal, onde atuam as equipes que são aqui da cidade. E qual que você acha que é a importância desse projeto, apesar dele não ser só para as crianças, a importância principal para esse público mais jovem? Então, o campeonato em si, a participação maior é de entidades, né, de ONGs, e que tratam da criança socialmente, né, a parte social. E se a gente não tem uma competição, eles acabam largando a parte deles dentro da entidade que eles defendem por falta de incentivo. Eles não têm, eles querem competir, eles querem ganhar ou perder, mas eles querem participar de alguma coisa. Então a gente leva eles para um ginásio onde tem arquibancada, vai torcida, vai os pais e vão lá torcer para os seus filhos. Então isso para eles já é uma vitória. A Liga, como você está falando, então é um projeto social, sim, muito importante, né? Além dela, você conhece algum outro projeto que você acha relevante contar para a gente? Existem alguns projetos, sim, muito bons. Tem um projeto chamado Vitória, aqui na Vila Sônia, que também pertence o presidente também é funcionário público, né? Esse projeto já tem uns 20 anos ou mais, já formou muitos atletas e, além disso, ele ainda faz distribuição de cesta básica, ajuda a comunidade em si, não só na parte do esporte, tem outras vertentes também que eles ajudam. E a fábrica de esportes, como funciona? A fábrica de esporte é um espaço que a prefeitura ela disponibilizou para as ligas, para as entidades que são organizadas, né? Onde ela disponibiliza um material
para poder a entidade poder se organizar, administrar melhor as competições. Então lá tem cada um tem seu box, tem um espaço onde tem uma mesa, cadeira, um armário, e as entidades levam o que ela vai precisar, um computador, alguma impressora, alguma coisa, e fazem lá o trabalho, a parte administrativa. E além das equipes de futebol, né, como a Liga, existem equipes de outros esportes? Existem equipes no vôlei, no basquete, tem o pessoal do tênis, né? Tem o karatê, tem outras modalidades também que estão inseridas lá na Fábrica do Esporte. E o patrocínio da Liga vem de onde? Na verdade, assim, a Liga não tem um patrocínio. Eu posso falar da Liga que eu participo, né? Que a gente tem duas vertentes, como eu falei anteriormente. Tem a parte que a Prefeitura ajuda a Liga, que é para jogar campeonatos e promover a cidade fora, assim, em âmbito estadual. Jogos regionais, jogos abertos do interior, campeonato estadual, a gente disputa com categorias menores, com crianças de 8 a 17 anos, a gente joga um campeonato em São Paulo, né, a nível estadual. E na parte interna da cidade mesmo, os campeonatos são bancados pelas próprias equipes, pelas próprias ONGs que participam. A gente faz como posso falar? Prevê quanto vai ser a despesa de um campeonato e a gente repassa isso para as entidades. Aí eles pagam a parte de arbitragem e a prefeitura cede o ginásio para nós podermos fazer as competições. Você tinha falado também a respeito das crianças, da importância de tirar essas crianças da rua. Você conhece algum caso específico assim que você queira contar para a gente? Sim, a gente quando está atuando, né, junto com o pessoal nas comunidades, a gente sabe que muitos garotos eles acabam indo para o mundo do crime por intermédio de amizade e tudo. E alguns a gente sabe que a gente conseguiu resgatar. Outras a gente fica até meio triste porque não conseguiu, que hoje alguns que já se encontram presos, passaram por várias coisas, mas muitos a gente conseguiu salvar. Eu tenho amizade com vários desses garotos que hoje já são maiores de idade, são trabalhadores, são cidadãos de bem e isso deixa a gente orgulhoso do trabalho que a gente fez. E já que você é tão orgulhoso desse trabalho que você realiza, você gostaria de deixar alguma mensagem para outros servidores que queiram realizar algum trabalho parecido? Sim, até porque isso aqui é gratificante o que a gente faz, né? A gente dá um pouco de cada um, porque a gente cobra muito o poder público, mas nós mesmos não fazemos nada para poder melhorar. Então, cada um tem sua maneira de contribuir. Essa foi a maneira que eu achei para eu contribuir, mas cada um tem, dentro de cada um das suas limitações, pode fazer o possível e eu garanto que vai ser proveitoso. Obrigada, Cláudio. Obrigado. Você sabia que o uso adequado de um sapato pode evitar o aparecimento de um esporão de calcânio? Em 8 anos, o salário base dos agentes administrativos teve uma elevação de 62,97%. O advogado Dr. Luiz Fernando de Castro Reis tem uma história no departamento jurídico aqui do sindicato, sendo responsável por auxiliar em grandes conquistas. Confira na entrevista. Hoje a gente conversa com o advogado Dr. Luiz Fernando de Castro Reis. Ele atua no departamento jurídico aqui do sindicato desde 1996 e hoje você vai conhecer melhor as atividades desse setor. Tudo bom, doutor? Tudo bem, e você?
Para começar, conta pra gente um pouco sobre as suas atividades aqui no sindicato, para o servidor conhecer melhor o seu trabalho. As atividades são sempre variadas, inclui os plantões, que são, no meu caso, 3 vezes por semana, na segunda, na terça e na sexta, sempre no período da tarde. E o plantão tem por finalidade de atender o associado nas suas mais variadas dúvidas no campo jurídico. Desde a questão funcional do trabalho dele, quais são os direitos que ele tem, que ele faz jus, e também, eventualmente, dúvidas de caráter mais pessoal, em outras áreas do direito que não tem necessariamente a ver com o direito sindical. Então, é muito amplo, o direito em si é muito amplo, né? Ele tem uma ramificação muito grande de áreas. Então, eu posso surgir aqui uma dúvida desde do campo tributário, no campo civil, família, trabalhista, enfim, é muito variado, muito abrangente, né? Você, como eu falei, está aqui desde 1996. Desde abril de 96. Quais que foram as maiores conquistas do sindicato e o que você pode destacar que mudou da história lá daquela época até agora? Mudou muita coisa. Nós tínhamos uma estrutura muito acanhada, os associados eram em quantidade pequena, até porque também o próprio quadro funcional da prefeitura também era reduzido. Eu me lembro que nós tínhamos, quando eu entrei, pouco mais de 600 associados, imagina. Hoje já passa de praticamente 5.000. Nós tínhamos uma estrutura para atender 600 pessoas. Hoje nós temos que ter uma estrutura para atender 5.000. Então, à medida que a questão toma um volume quantitativo, né, significativo, como é hoje, tende a ter que acompanhar a estrutura, tem que acompanhar essa demanda, né? Então, eu acho que essa é talvez uma grande dificuldade, né? E quais que foram as maiores conquistas? As conquistas foram variadas. Inicialmente eu peguei já o jurídico de outros advogados na época, né, que passaram uma carteira de processos que já vinham caminhando e que eu dei continuidade até a finalização. Desde ações individuais do Fundo de Garantia, na época, quando, por força da Constituição de 88, todo funcionário que tinha acima de 5 anos de serviço, ele foi transpassado para o sistema do quadro funcional efetivo, ganhando a estabilidade. Em contrapartida, os direitos que eram decorrentes da atividade da CLT ficaram no sentido regresso, né? Então nós tivemos que buscar esses direitos, porque à época ele fazia parte do quadro CLT, o chamado extra quadro. Então nós tivemos várias ações de várias naturezas, no campo de horas extras, do fundo de garantia, que foram centenas de ações individuais à época, questões da insalubridade, também foi bastante questionado e de certa forma continua até hoje. Enfim, foram conquistas que abrangiam um universo grande de funcionários. Quais são as ações mais buscadas pelos associados que ainda estão na ativa? São os da ativa, são ações de natureza de diferenças salariais. Alguns houve concessões de aumentos diferenciados por categoria que acabou prejudicando algumas outras categorias de funcionalismo e outras não. Então essas são ações muito comuns, muito de dia a dia, de cotidiano, né? Outras de alguns direitos que deveriam ter sido concedidos até por força da lei e que não foram por algum motivo. Então essas também são ações que acabamos por implementar com regularidade, né? E pelos aposentados? Dos aposentados, aí temos aí também questões de aumentos que são concedidos para funcionários na ativa, que no nosso entender tem que necessariamente seguir a mesma ordem, como por exemplo, deu 8% de aumento para o funcionário na ativa, tem que dar para o inativo. Isso entendemos como ponto pacífico. Nem sempre ocorreu, já tivemos alguns problemas
e estamos buscando nesse sentido também, diferenças nesse sentido, porque acaba por criar um diferencial. Então, o funcionário que hoje está na ativa, o salário dele acaba subindo em relação ao inativo. Então, o inativo vem nos procurar dizendo, olha, eu conheço gente que está trabalhando na ativa, está ganhando 4 mil, eu estou ganhando 2 mil. Então, esse descompasso gera uma insatisfação muito grande e, ao meu ver, justificável. Então, são ações que têm sido implementadas também. Então, doutor, falando de uma grande ação recente, né, você pode contar mais para a gente sobre a ação do FGTS? Essa ação ela tem um volume quantitativo realmente significativo. São 1.538 pessoas compondo o que nós chamamos de polo ativo da ação, com substituição processual. O sindicato substitui processualmente esses 1.538, mas eles compõem a lide como autores. Não é uma ação, digamos, típica, porque ela nunca ingressou no judiciário aqui da comarca da Praia Grande, e eu posso afirmar até com certeza que seja a maior ação que já entrou no município em termos de quantidade, né? Não poderia dizer em termos de valores, talvez não seja, mas em termos de quantidade de pessoas que pleiteiam, realmente, sem dúvida, é maior. E ela, resumindo, consiste na seguinte situação: há cerca de um pouco mais de 20 anos, a prefeitura detectou que tinha esse débito junto aos funcionários e decidiu fazer um parcelamento. Parcelou essa dívida com o FGTS junto à Caixa durante 15 anos. Então, durante 15 anos ela pagou a dívida. Só que a dívida não era com a Caixa Econômica, a dívida era com os funcionários que à época prestaram serviço, trabalharam para a prefeitura no regime de CLT, que fazem jus ao pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço. Bom, esse parcelamento foi depositado em uma única conta, numa conta única, junto à Caixa Econômica Federal. E houve a necessidade de se individualizar esse valor, passando o percentual que é devido a cada um desses 1.538. Então, foi esse o trabalho que nós fizemos. Para que você tenha uma ideia, o Ministério Público do Trabalho concordou com o procedimento. A Caixa Econômica, a Prefeitura apresentou os cálculos, os contadores nossos fizeram toda a revisão, achamos que estava tudo correto, como ainda achamos que está, e foi pedido para que a Caixa, foi determinado pela juíza, para que a Caixa pagasse conforme aquela individualização realizada. E aquilo deveria ter sido repassado a todos esses integrantes do polo ativo, como eu disse, em junho do corrente ano. Todavia, isso não aconteceu por uma questão burocrática da Caixa Econômica. Então, agora, em setembro próximo, no dia 19 de setembro, foi determinada uma audiência junto com a juíza, a Caixa, nós, né, a Prefeitura e o Ministério Público do Trabalho também deve aparecer, e nós vamos tentar resolver esse impasse para que a Caixa definitivamente faça o repasse para todos os componentes da ação e encerre o assunto. Porque realmente, da nossa parte até a rigor, não teria mais o que ser feito, porque todos os procedimentos jurídicos já foram tomados. Tanto que chegou a sentença homologatória, a juíza homologou esse acordo entre prefeitura e o sindicato. Então nós estamos aí na esperança de que nessa audiência nós possamos sair de lá com uma definição para encerrar esse assunto. Vai ser importante que vai ser um recurso que vai aí, numa situação que hoje o país está vivendo, vai ser inserido dentro do meio corrente líquido da cidade, né? Se o servidor, o associado, vem buscar um apoio jurídico de uma questão mais pessoal, é dado aqui no sindicato também? No plantão, com certeza. Nós não nos negamos a fazer esse aconselhamento, porque no campo jurídico, muitas pessoas imaginam de forma concreta que o trabalho do advogado é só ingressar com a ação. Muitas vezes não. A advocacia preventiva, como é a medicina preventiva, ela tem muito peso e muita importância. Já sentou aqui na minha frente
associados com dúvidas com relação à compra de um imóvel, por exemplo, onde ele foi orientado e deixou de fazer uma grande besteira. Quem quiser ter uma orientação, o que precisa fazer? Particularmente, entrar em contato conosco aqui no jurídico, no horário de plantão, tanto comigo como os outros advogados, que eu não sou sozinho aqui, né? E se direcionar até nós não fazemos nenhuma triagem prévia para saber o que ele quer falar, por quê, qual a razão, não. Ele chegou aqui, ele é atendido. Nós estamos aqui com o advogado no plantão, ele vai necessariamente ser atendido, né? Obrigada, doutor. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem assistido ao programa e espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma sugestão para os próximos programas, entre em contato conosco. Até a próxima. Tchau!